Ela depois pede para entrar de novo e vai ficar com raiva de mim. Né? Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Tá? Então, vamos lá. Na prova ali da Unifines, né, da Vunesp, a gente, primeira questão aqui, questão 5 de biologia, analise a figura e ilustre uma das hipóteses sobre o surgimento de algumas estruturas encontradas nas células eucarióticas. Então, pessoal, a gente vai ter aqui nas células eucarióticas o seguinte, tá? A diferença. Isso aqui é uma célula procarionte. Célula procarionte, pessoal, ela vai ter basicamente o quê? Ela vai ter ali um material genético, um ribossomo e membrana plasmática, certo? Professor, essa questão estava muito confusa, porque a setinha, ao mesmo tempo parece que ela estava apontando para o núcleo, parecia que era no retículo. Pois é, ficou estranho mesmo. É retículo a resposta? Vamos lá, vou falar para vocês aqui. Eu também estou olhando a prova agora, vamos ver. Vocês vão pegar aqui de primeiro, mas eu dei uma olhadinha assim, eu vi as reclamações de vocês, então eu vi o pessoal reclamando disso também. Então vamos lá, é o seguinte, ó. Aqui, né, ele colocou uma procarionte ancestral, né, e uma eucarionte aqui, beleza. As estruturas que ele marcou aqui não ficou muito legal, né, esse rosto dele ficou muito embaçado, mas ele colocou que é cromatina, né. Vocês lembram o que é uma cromatina? Quem que lembra, vai? Lembrando que a gente tem a eucromatina e a heterocromatina, né? Se a univiana. Quem é que lembra, pessoal, o que é uma cromatina? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Primeira coisa que eu quero desmistificar com vocês, então, assim, o que é núcleo? Núcleo é nucleolo, material genético e carateca. Tudo isso junto é núcleo, beleza? O nucleolo, ele é como se fosse cromossomos inativados. Então, quando a gente está fazendo síntese proteica, ele está em formato de nucleolo. Quando a gente vai fazer uma divisão celular, esse nucleolo vira cromossomo, tá? E aí, assim, o que a cromatina é? A cromatina, pessoal, quando a gente tem esse material genético enrolado no estona, olha lá, ó. Então, estona é uma proteína do núcleo, tá? Olha só. Quando a gente tem, então, um material genético enrolado no estona, ou seja, organizado no estona, a gente forma uma cromatina. Essa cromatina ela vai se enrolar e vai formar esse xizinho característico que a gente chama de cromossomo. Beleza? Então tá aqui. Aí na área coloca assim, ó, cite o nome das estruturas apontadas, número 1 e 2. Então assim, pessoal, realmente concordo com a Malu. Aqui ficou um negócio meio obscuro, tá? Esse 2 aqui, ó, ou esse 1 aqui, ele é como se fosse um retículo, né? O que vocês acham? Vocês colocaram o que no dia da prova lá? Eu coloquei retículo endoplasmático liso. E o pessoal lá já lançou já o gabarito da escrita ou só dá de marcar? Não, só objetivo. Então, nessa aqui eu marcaria retículo também. Mas eles pedem para especificar, né? Acho que não pode colocar só retículo endoplasmático. Então, aí ele não colocou as pontinhas que a gente não tem como saber. Eu coloquei retículo endoplasmático liso e na outra coloquei retículo endoplasmático rugoso. Então, aí no 2, ó, aqui tá com mais cara de ser tipo carioteca ou núcleo. Que não, realmente não ficou muito definido, mas aqui tá mais com cara de ser núcleo. Qual que é a ideia que a questão queria explorar de vocês? Lembrar que quando a gente vê uma célula eucarionte, né, a gente tem então um núcleo que organiza todo aquele material genético, e desse núcleo vai surgir as organelas membranosas. Quais são as organelas membranosas? Retículo liso, retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi, lisossomo e peroxissomo, tá? Então, assim, na sequência, quem vem logo após a carioteca é sempre retículo. Então, mesmo se o desenho ficar todo embaraçado ali e tal, quem vem depois de carioteca é retículo. Quem vem depois de retículo é complexo de Golgi. Então, sempre tem essa sequência. Entendeu? Aqui, tá com a cara de ser retículo, ele não dá para se especificar se é liso ou rugoso, tá? E aqui no 2 tá com cara de ser carioteca ou núcleo. Ainda mais porque ele colocou aqui a parte da cromatina e tal. Beleza? Ah, eu tinha falado com vocês ali. Qual que é a diferença de eucromatina e heterocromatina? Olha só. O que o pessoal perguntou? Ó, sequência, vamos lembrar. A cromatina é o que o DNA é ativo e o outro é inativo? Exatamente. Então, tipo assim, pessoal, quem for fazer o NIR, ou o NIR também, o NIR, essas... Na verdade, todas as provas, pessoal, não só a UNIV, antes ela era bem estereotipada, né? De cair difícil. Mas vocês viram como é que tá caindo a biologia dos outros vestibulares, esses últimos agora? Todo mundo tá pegando biologia aí.
Então, assim, é interessante a gente sempre aprofundar cada vez mais, né? Então, como a colega já até colocou ali, tá? Quando a gente pensa, então, na cromatina ali, a gente tá vendo que tem uma parte que é mais escura e uma parte que é mais clara, vocês conseguem ver? Né? A parte que ela é mais escura, a gente vai chamar de eucromatina. Ou, perdão, de heterocromatina, que ela é mais condensada, tá? Por isso que fica mais escura. A eucromatina é essa parte aqui reta, tá vendo? A heterocromatina é quando está embaraçadinha, fica mais escuro. Eucromatina é quando está reta, tá? Então, assim, eucromatina, como ela é menos condensada, a gente vai ter ela presente em que momento? Em síntese proteica, por exemplo. Que é quando a gente quer que aquele material fique descondensado mesmo. Agora, quando ele está condensado, ele é mais pródigo no celular, entendeu? É mais heterocromatina. E aí a gente tem aqui, ó. Ué, que problema é esse? Então, assim, mas ele fica por esse rumo mesmo, tá? Um, eu colocaria algo em relação a retículo e dois, algo em relação a núcleo, tá? Vou botar aqui para vocês aqui. Mas eu concordo com vocês que a imagem, podia pegar uma imagem melhor, né? Em relação à ordem que vocês me perguntaram, isso aqui, legal. Sempre quem vem depois do... Aqui, ó. Sempre quem vem depois da carioteca é o retículo, quem vem depois do retículo é o complexo de Golgi, tá? Até pela sequência lógica que as coisas acontecem, né, pessoal? O núcleo ele manda o comando, o retículo ele produz e o complexo de Golgi armazena e exporta, né? Então, por exemplo, aqui estaria como se fosse assim, a carioteca, tá? Logo após a carioteca a gente tem os retículos e o complexo de Golgi é a estrutura que fica depois, tá vendo? Aqui na imagem podia colocar complexo de Golgi também, não ficou muito bem claro isso não. Tá? Concordo que ficou mais mal feito mesmo. Poderia caber complexo de Golgi aqui. Alguém pensou em colocar? Thiago, Oi? mas para ser os retículos, eles não tem que ser uma prolongação do envoltório do núcleo? Tem. Aqui não ficou muito claro se é ou não é, né? Isso. Aí, por exemplo, no 1 não dava para saber bem, né? É. Um aqui ainda poderia colocar também, às vezes tem um Golgi aqui também. Tá? Porque realmente o desenho deles ficou muito ruim. O que ele tentou demonstrar aqui, ó? É porque qual que é a ideia, né? Da questão, que foi meio ruim, mas a ideia era o seguinte, ó. Mostrar para vocês que essas organelas membranosas existem. Caiu uma questão muito parecida, pessoal, no UNB de 2016. Tem tempo já, né? Eu lembro desse vestibular porque eu fiz ele. E aí, tipo assim, ó. Por que do nada surgiu o eucarionte? Porque assim, ó. Tá vendo que aqui tá como se fosse invaginando a membrana? Tá vendo? E aí é basicamente isso. Daqui que surge o retículo, daqui que surge o complexo de Golgi, tá? São invaginações da membrana. Então aqui meio que como tá no meio que a escala do processo, tá? Tá vendo que ainda tá tipo, com algumas invaginações aqui, ó, acontecendo? A gente pode ter meio que essas células formando, né? Acho que essa imagem ela meio que diz. Por isso que fica meio que indefinido, tá? Então a gente poderia até colocar aqui organelas membranosas e que podia colocar núcleo também. Acho que não teria problema fazer isso, tá? Vamos ver o que eles vão gabaritar nesse negócio. Algo por esse rumo, tá? Na B, a hipótese representada na figura explica a origem de algumas organelas membranosas, isso, mas não são todas, ok. A teoria endossimbiótica, quando a gente pensa em teoria endossimbiótica, pessoal, qual que é a organela que já vem na mente de vocês? Coloca no chat aí, terminando de ler aqui. Outra hipótese para a origem das estruturas celulares defende a origem das duas organelas comuns na célula da maioria dos organismos eucariontes. Que organelas são essas? Essa foi fácil, hein? Vocês marcaram o quê? Ó, organela que veio da teoria endossimbiótica. E aí, qual que foi a grande pegadinha? Comuns na maioria das células. Tanto mitocôndria quanto cloroplasto vem da teoria da endossimbiose. Porém, célula eucarionte vegetal tem os dois, cloroplasto e mitocôndria. E célula animal só tem mitocôndria. Então, se fosse pensar no predominante, eu colocaria mitocôndria, que eu acho que é aquele que ele colocasse. Tá?
Mitocôndria. Mas e lembra, pessoal, teoria da endossimbiose. Tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria vem de lá, tá? Ó. Tá vendo que o dele também é picado? Não está diretamente grudado na carioteca. Tá? Então, olha só. Lembrar, pessoal, qual que é a teoria? A gente teria, então, ali uma célula maior, eucarionte, com núcleo organizado, e ela fagocitou uma bactéria aeróbica. Ou seja, ela é capaz de fazer ATP por meio do oxigênio e glicose. Tá? Essa bactéria, provavelmente, obviamente, é um procarionte que foi fagocitado. No futuro, essa mesma célula, já bem adaptada, conseguiu fagocitar uma bactéria fotossintetizante. E aí surgiu o cloroplasto. Tá? Então, tanto cloroplasto quanto mitocôndria vem da teoria da endossimbiose, ok? Porém, o que é mais predominante, tanto em célula vegetal quanto animal, é só a mitocôndria, né? Então, assim, se fosse colocar uma organela aqui, eu colocaria mitocôndria. Tá? Beleza, turma? Próxima questão. A taioba refogada, sopa de trevo de 3 folhas, salada azedinha. Ah, então, no caso, organela ácido plural, né? Ó, a teoria endossimbiótica, outra hipótese de origem de outras estruturas celulares, defende a origem de 2 organelas comuns. Então, mitocôndria e cloroplasto. Se fosse só uma, eu botaria mitocôndria, tá? Opa. Tá? Então, mitocôndria e cloroplasto. Beleza. Tinha visto não que era as duas. Tranquilo, galera? Gi, você marcou também as duas na prova lá? Beleza. Top. Pode ir para a próxima, pessoal? Mais alguma dúvida aqui na 5? Tá tranquilo? Pode? Beleza. Basta esse aqui para assim. Beleza. Questão 6. Taioba refogada, sopa de trevo de 3 folhas, salada azedinha e pitadas de semente aroeira são algumas das plantas que nascem de forma espontânea. Por todo lugar são consideradas plantas, ou seja, plantas alimentícias, não convencionais. Essas plantas têm alta concentração de vitaminas e minerais, especialmente ferro, cálcio e antioxidantes. Pessoal, qual que é o papel de um antioxidante mesmo? Tá? Como o nome já diz, ele vai evitar que aconteça o quê? A liberação de radicais livres do nosso organismo, tá? Então, vocês querem passar, é igual o suco detox. Suco detox é um ótimo antioxidante. Tá? Tomar um limãozinho com água também de manhã cedo, também de jejum. Então, hoje há mais de 20 mil espécies dessas plantas catalogadas e muitas pessoas estão coletando-as por conta própria. Daí a necessidade de atenção redobrada. Tá? Então, como está essa moda de fazer suco verde, o pessoal quer fazer, bater tudo ali, claro que são ótimos para vitamina, é ótimo para mineral, é ótimo para ferro, cálcio, antioxidante. Ok, porém, você não pode sair catando qualquer planta, que você pode pegar alguma planta que seja venenosa, alguma planta que tem espinho, enfim. Tá? Então, então, atenção redobrada. Elas não devem estar próximas a esgotos ou água parada, por motivos óbvios. Tá? Devem ser evitadas espécies com espinhos, com látex ou seivas. Sempre com referência a informações especialistas, tá bom? O elemento químico ferro é utilizado na síntese de uma proteína importante para o metabolismo humano. Que proteína é essa? Cite o nome da doença recorrente da falta desse elemento na alimentação humana. Essa é legal, hein, pessoal? Isso foi fácil. O que vocês marcaram aí, só por curiosidade?
Qual que é a proteína que ela vai se fundir com uma molécula de ferro ali? Um átomo de ferro? Hemoglobina, muito bom. Tá? Então, lembrar, pessoal, que a hemoglobina é uma proteína que vai estar dentro da nossa hemácia. Tá? Beleza? Então, primeira resposta aqui, exatamente. Hemoglobina. Ok. Vocês lembram, pessoal, que a hemoglobina, né? Ela vai ter 4 proteínas. Só que eu falei. Se eu colocasse anemia, estava certo? Estava certo. É porque assim, pessoal, vamos lá. É porque assim, a anemia ferropriva, né? O nome ela é bem tendencioso, né? Mas não é só ela que vai ser a falta de ferro, tá? Ela é uma das anemias. Tem mais anemias que podem estar relacionadas à falta de ferro, não só a ferropriva, entendeu? Por isso, se você colocar só anemia, estava correto. Agora, é claro, quando vocês forem fazer prova ali de clínica médica, vocês vão ter que colocar anemia específica, tá? Então, tipo assim, ó, dos tipos de anemia, a gente tem as megaloblásticas, as microcíticas, as ferroprivas, tá? As falciformes. Então, existem vários tipos de anemia. Colocando anemia, ele já estaria correto, tá? E aí, pessoal, obviamente, o que eu quero lembrar de vocês? As hemácias, que são as células que carregam essa hemoglobina, tá? Essa hemoglobina, além dela ter uma afinidade por ferro, deixa eu mostrar para vocês aqui. Algumas curiosidades delas que é importante vocês saberem. Primeiro ponto, tá? É uma proteína quaternária, tá? Isso é legal saber. Ou seja, ela é formada por 4 emaranhados aqui, tá? Outro ponto também, além do ferro, tá? Essa hemoglobina ela vai ter um grupo M e um grupo globina. Quando passa-se uns 90 dias, que é quando a gente vai renovar essa hemácia, a gente vai fazer essa metabolização da hemácia onde? Você sabe? No fígado, tá? Então, tanto que se você tem algum problema hepático, a gente vai ter um problema no metabolismo da bilirrubina, que é justamente a substância que acumula caso a gente comece a degradar as hemácias, tá? Então, a hemácia ela vai dividir em grupo M e grupo globina. Isso tudo vai ser reaproveitado, né? Parte disso aqui vai virar bilirrubina, tá? E aí, assim, isso é importante também até para a gente conseguir identificar problemas hepáticos. Outro ponto também que é bem legal é o seguinte, tá? Como eu falei para vocês, é uma proteína quaternária, ela é constituída de 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Quando a gente está na fase da infância, tá? Ou recém-nascido, na verdade, o recém-nascido ele não tem a proteína beta, ele tem a proteína gama. Porque a proteína gama ela consegue fixar mais oxigênio do que a beta. Interessante isso aí, né? Porque o bebê, como ele tem um pulmão um pouco menos desenvolvido, acaba que a gente precisa ter uma respiração mais eficiente. Beleza? Outro ponto também é o seguinte, pessoal, o monóxido de carbono, que é o CO, ele tem uma afinidade muito grande com essa hemoglobina, então ele vai se ligar aqui e não vai se desprender nunca mais. Tá? É importante também saber disso aí. Tá bom? Então, aqui no caso, exatamente, hemoglobina e pode botar anemia, pode especificar também, pode botar ferropriva, tem algumas microcíticas, algumas megaloblásticas que podem causar também. Então, a anemia, qualquer uma. Tá? Até aqui tudo bem? Mas é bom saber, tá bom? É bom saber. Giovaninha deitou. Parabéns, Giovanna, isso mesmo. Tá? Tiago, Oi. explica um pouquinho sobre o efeito Bohr dessa. Fala de novo, Camila, que eu não vi efeito. Explica um pouquinho sobre o efeito Bohr, essa parada quando a hemoglobina se junta com o oxigênio para ter a basicidade do sangue, lá, alguma coisa assim, por favor. Tá, claro, vamos lá. Então, assim, você sabe quem foi Bohr, né? Ou não? Vocês lembram dele da química, né? Modelos atômicos e tal? Quem é que lembra dele? Por curiosidade, vai, pessoal, qual que é o modelo atômico de Bohr? É o pessoal que gosta de jogar uma sinuca? Ou é o pessoal que gosta de pudim? Ou é o pessoal que gosta de planetário? Ou ele atualizou tudo isso aí, ele gosta de energia? Qual que é o modelo de Bohr? Depois do planetário vem o quê? Níveis energéticos, tá? Que é o modelo dele. Então, só para a gente revisar, pessoal. Dalton, bola de bilhar. Thomson, pudim de passas. Rutherford, planetário. E Bohr, tanto que a gente chama de Rutherford Bohr, né? O Bohr, ele vai ter um sistema o quê?
que é por meio de níveis energéticos, tá? Mas ele segue aquela mesma ideia do planetário, tá? E aí, vamos lá, pessoal. O nosso organismo, tá? Ele vai ter concentrações ali no sangue de oxigênio e concentrações no sangue de gás carbônico, tá? Se essa concentração ela pode ficar com acúmulo de oxigênio ou acúmulo de gás carbônico. Se a gente acumula muito gás carbônico, a gente vai ter uma acidose, tá? Essa acidose, ela pode ser tanto respiratória quanto metabólica, tá certo? Ou seja, quando a gente tem, por exemplo, ali, ó, vou dar um exemplo de uma acidose metabólica, tá? Quando a gente está muito tempo sem comer, nosso organismo ele começa a utilizar do metabolismo da proteína, do lipídio, para poder conseguir produzir energia, tá? Quando a gente... Isso é uma acidose metabólica, tá? Ou seja, a gente vai reduzir o pH sanguíneo porque a gente está sem se alimentar. O diabético, por exemplo, ele sofre com isso demais. Se, por exemplo, eu fico sem respirar, o tanto de respiração, tá? O que vai acontecer? Eu vou acumular gás carbônico, concordam comigo? E aí o acúmulo desse gás carbônico, ele vai fazer com que a gente produza ácido carbônico, e aí eu vou reduzir de novo o meu pH, e a gente vai ter uma acidose respiratória. Tá bom? Ok? E aí, vamos lá. Por outros motivos, tá? Então, às vezes a gente tem o quê? Às vezes a gente tem ali, então, o monóxido de carbono se ligando com a minha hemoglobina, e aí, por algum motivo, a gente vai ter aqui, então, o pH se abaixando, porque a gente não vai conseguir mais se ligar com aquelas moléculas de oxigênio. Então, se a gente tiver, por exemplo, então, minha hemácia acometida, ou seja, a gente não consegue carregar oxigênio, o que vai acontecer? A gente começa a acumular gás carbônico. E aí a gente começa a ter o quê? O pH descendo, porque a gente vai ter uma acidose. Beleza? E aí, basicamente, o efeito Bohr, ele vai tentar fazer o quê? Vai subir a pressão de gás carbônico, o pH abaixa, e a gente vai tentar liberar o oxigênio dessas hemácias para ver se a gente consegue voltar a respirar. Tá? Então, o efeito Bohr, basicamente, a gente vai sentir ele quando a gente vai estar ali fazendo uma regulação da nossa respiração, ou seja, uma hemostase respiratória. Tá? Então, lembrar, basicamente, efeito Bohr é quando a gente vai ter, então, uma redução do pH, uma dissociação do oxigênio, e aí, consequentemente, a gente tem, então, uma acidose aqui, no caso, né? Beleza? Não. Tá? E aí, pessoal, aqui, ó, as proteínas quaternárias ligadas ao ferro. Beleza? Quando a gente tem, por exemplo, então, um monóxido de carbono se liga aqui, ele acaba competindo no sítio ativo, acaba que a gente não consegue fazer a respiração adequada. Beleza? E aí vamos para B. O texto sugere a ingestão de algumas plantas, mas recomenda que espécies com seiva sejam evitadas. Tá bom. Sabendo que a taioba, o trevo e a aroeira são plantas que apresentam frutas e flores, essa aqui é legal, hein? Quem assistiu a aula do UFMS agora atrás disso, vocês vão lembrar. Então, sabendo que essas três plantas, né, elas apresentam flores e frutos. Pessoal, qual tipo de planta apresenta flor e fruto? Briófita, pteridófita, gimnosperma ou angiosperma? Fala comigo. Angiosperma, perfeito. Então, angiosperma. Ok. Tá? Torna-se impossível seguir essa recomendação. Cite o grupo de plantas que produzem flores e frutos, angiosperma. Por que seria impossível seguir a recomendação dada no caso das plantas desse grupo? Olha que legal, pessoal. Vamos lembrar da escala evolutiva? Briófita ela vai ter rizóide, filóide, caloide. Não tem vaso condutor, não tem nada. A reprodução é feita por meio úmido, tá? Vai ter um ciclo diploide, haploide, ok. Quando a gente evolui de briófita para pteridófita, qual que foi o grande marco evolutivo, pessoal, para a gente chegar em pteridófita? Qual foi o grande marco das pteridófitas? Fala comigo alguém. Isa, Giovana, Camila. O grande marco das pteridófitas, das samambaias, cavalinhas, xaxins, qual que foi? Transporte de seiva, muito bom. Tá? Então você tem que saber disso aí, a vascularização, né? Quando a gente evolui para gimnosperma, né? Qual que foi o grande passo evolutivo que a gente tem quando evolui de pteridófita para gimnosperma? Qual que foi? Semente, muito bom. E de gimnosperma para angiosperma, a gente evolui e vai para o quê? Começa a ter flores e frutos. Muito bom. Tá? Então, assim, pessoal,
A partir de Pteridófita, todo mundo tem seiva, né? A seiva bruta a gente chama de xilema, que é aquela que carrega água e eletrólitos, né? Sais. Já a seiva elaborada a gente chama de floema, que é aquela que vai carregar ali, né? Seiva, propriamente dita. Certo? Certo. Tá? Então, pessoal, me expliquem como que eu vou evitar consumir uma planta que tem seiva, sendo que toda planta de Pteridófita para frente vai ter seiva. Me fala isso aí. Entendeu? Então, qual que era a resposta aqui? Angiosperma tem seiva. Se você seguir essa recomendação, não vou consumir uma. Vocês pensaram nisso na hora? Mas deu para marcar, gente, angiosperma? Angiosperma, vocês colocaram? Angiosperma dava, né? Claro, ó, vamos lá. Vou botar para vocês aqui. Briófitas. Briófitas. Ó. Tudo começa nas algas, né? São os ancestrais fotossintetizantes, certo? Então, ancestral fotossintetizante alga. Essa alga, ela começa a evoluir ali e forma a briófita, que é a primeira planta. Tá? A briófita tem rizóide, filóide e calóide, ou seja, não tem caule, não tem flor, não tem nada. Tá? Então, é só filóide, rizóide e calóide, depende da água para fazer reprodução. Tá? Então, a planta é extremamente simples, a altura dela é pequena, tem um ciclo de haploide e diploide. Quando a briófita evolui, qual foi o grande marco evolutivo? A gente começa a ter um esporófito dominante, que são os sous, né? Já viu a samambaia com aquele pontinho preto? Então vai ter um esporófito dominante. Vai ter vaso condutor de seiva, que é o principal marco aqui. Tá? Então, com o desenvolvimento desses vasos condutores de seiva, a gente começa a ter desenvolvimento de quê? De raiz, de caule e de folha. Tá? Então, a gente começa a ter essa evolução de folha e caule. Beleza? Quando a gente evolui para gimnosperma, qual que foi o grande marco evolutivo? Semente. Tá? E aí, por ter semente e tudo mais, também a gente ter desenvolvido mais a questão da condução, a gente tem uma árvore bem maior do que a gente encontra, por exemplo, nas pteridófitas. Tá? E aí, por fim, a gente evolui novamente e chega nas angiospermas. Tá? Angiospermas, a gente vai ter um grande diferencial, que é ter flores e frutos. Tá? Então, assim, de gimnosperma para angiosperma, tem essa questão. Porém, Pteridófita, gimnosperma e angiosperma, todos vão ter vasos condutores. E no caso da angiosperma, ela vai ter o quê? Seiva. Tá? Então, não tem como a gente evitar uma planta que tem seiva, sendo que todas essas aqui vão ter. Todas as angiospermas têm. Entendeu? Deve ser evitado espécies com seis, poder formar resposta em cima disso. Claro, com certeza. Podia tentar formular em cima disso. Tá? A pegadinha que ele vem, porque ele vem frisando isso, né? Ó. Aqui, ó. Torna-se impossível, sabendo que são plantas que têm flores e frutos. Tornar-se impossível seguir essa recomendação. Aqui a gente podia também inventar alguma resposta acima disso aqui, só que o grande destaque é justamente essa questão da seiva mesmo. Né? Mas poderia ficar em cima de espinhos e tal. Aqueles vão ser tranquilos. Mas assim, se você marcou um angiosperma, você já ganhou um dos 2 pontos. Porque aqui é 2 pontos, né? Vale 2 pontos saber aqui, né? Isso. Exatamente, tem a seiva no texto, né? Aí dá pra dar aquela embromadinha. Vai dar certo. Aquela miguelada. Tem que ter, né? Pode faltar. E aí, vamos lá, ó. Na 7. Essa aqui, quem teve a premonição desse negócio do sapo mesmo? Foi a Marcela, não foi? Você só tá assistindo a aula aí. Marcela, ela viu vários sinais, pessoal, que ia ter essa questão do sapo, achei engraçado. E aí, vamos lá. Ó. A imagem ilustrada ilustra o acasalamento de um casal de anuros, né? Que é a gente conhece mais sapo, perereca, né? O anuro está aí também. Um dos grupos dos anfíbios, né? Os anfíbios, como os anuros, foram os primeiros vertebrados a conquistarem o ambiente terrestre. Legal.
Cite duas características anatômicas que permitem aos anfíbios a conquista deste ambiente. E aí, galera, vocês sabem me dizer? Vamos lembrar um pouquinho dos anfíbios, vai? Anfíbio, pessoal, olha que bicho legal, né? Vocês sabem que eles foram os primeiros a conseguir sair da água e viver na Terra. Eles só dependem da água para quê? Para reprodução, tá? Lembrar disso aí. Então, o anfíbio depende da água só para reprodução. E aí, o que acontece? O anfíbio, ele tem duas adaptações para ele conseguir vir para a Terra. Primeira adaptação é o seguinte, tá? Respiração cutânea, muito bem, já ia falar disso. Primeira adaptação é que a pele dele é úmida e ele consegue fazer uma respiração cutânea, tá? O motivo disso acontecer é porque, como a respiração dele ainda está em desenvolvimento, o pulmão dele ainda está em desenvolvimento, aí já é o ponto 2, anfíbio tem pulmão, tá? Nesse caso aqui desses anfíbios, eles vão ter um pulmão, só que o pulmão ele não consegue suprir toda a necessidade, então eles também têm essa troca gasosa por meio da pele, que é a respiração cutânea. Tá? Por isso que a pele do anfíbio, ela é fina e por que ela tem que ser fina e úmida? Para conseguir fazer troca gasosa, tá? Não pode ser seca, que nem do réptil. A pele do réptil é seca porque ela não troca pele, o pulmão dele já é desenvolvido. Entende? Então, a pele ela é úmida e fina para conseguir atravessar o gás. Se ela fosse grossa também, o gás não conseguia atravessar. E eles têm pulmão também. Tá bom? Então, as características anatômicas, respiração cutânea e pulmões. E a reprodução deles é aquática, né? Beleza? Cite duas características que permitem e o pulmão, né? Pulmão. Show? Na B, qual a vantagem do abraço? Legal, né? Do abraço de acasalamento que ocorre entre o casal de anuros. Que estrutura está ausente nos ovos formados por anuros que dificulta o seu desenvolvimento em ambientes terrestres secos? Pessoal, qual que é o motivo desse abraço aqui? Não preciso nem dizer, né, pessoal? É para encaixar direitinho. Tá? Eles conseguirem fazer aqui a reprodução sexual da melhor forma possível. Beleza? Eu já tive jabuti, e o jabuti é bem legal. Por quê? A jabuti fêmea, ela é bem maior. Não, mas aí tem uma explicação, vocês vão entender. É uma explicação anatômica. Ó. A tartaruga fêmea, vocês já viram que ela é bem maior? Não sei se já repararam nisso, mas a tartaruga fêmea é bem maior do que a macho. E a macho, o jabuti, vocês sabem. Aí, assim, o jabuti homem, ele tem como se fosse uma concavidade, assim, na barriguinha dele para encaixar no casco da fêmea. Interessante isso, né? Então, ali, pessoal, o que acontece? É para conseguir trocar gameta. Tá? Como eles não trocam gametas pela água, eles têm que trocar gametas por esse contato, né? Interessante isso aí. Beleza? Então, tem essa questão do acasalamento aí, do abraço acasalamento. Por isso, que estrutura está ausente nos ovos, tá? Lembra que eu comentei com vocês na última aula o seguinte, o ovo do anfíbio, a reprodução dele, ela acontece na água. Tá vendo a questão na água, né? Acontece na água. Porque quando a gente libera as ovas na água, isso também é legal de colocar na questão. Quando a gente libera as ovas na água, primeiramente que elas vão sempre se manter na umidade, elas conseguem fazer uma troca de excreções fácil por meio de osmose, então a excreção ela pode ser, ou ela é, na verdade, né, amniotérica, ou seja, ela é forma de amônia, a excreção dos anfíbios. E o ovo, ele não tem casca. Vocês já viram o ovo de girino? Vocês viram que é transparente assim, dá pra ver? Não tem casca. Quem tem casca é só ave e réptil. A casca, ela serve para a gente conseguir não ressecar o ovo do lado de fora. Só que, além disso, a gente vai proteger, vai ajudar o ovo a não ressecar e vai fazer troca gasosa, porque a casca do ovo ela é grossa, mas ela tem poro. Já o anfíbio, o peixe, o ovo é dentro da água, né? E aí a excreção deles é a amônia. Tanto que o ovo do réptil, o ovo da ave, ele tem a casca e a excreção deles é por meio de ácido úrico. Tá? Então é por causa da membrana mesmo, tanto o peixe quanto o anfíbio por causa disso. Como ele fica no meio da água mesmo, ele não precisa daquela casca, porque ele faz a troca gasosa por meio dessa membrana que tem que ser fina, e também a excreção ele faz por meio dessa membrana. Tá?
A casca mesmo é a grande diferença aí. Então, é a adaptação mesmo para a reprodução, e aí, no caso aqui, a primeira pergunta, né? A segunda pergunta seria o quê? A casca que não tem. Tá? E a 8. A 8 aqui é o seguinte, ó. O quadro indica as tipagens sanguíneas para o sistema ABO e MN de um casal, tá? E 2 filhos biológicos, Renan e Alice. O resultado positivo e negativo indicam, respectivamente, se houve ou não hemoaglutinação em um exame laboratorial. Então, pessoal, aqui é o seguinte, tá? A gente então pode ter, não sei se vocês lembram, né? Vamos botar aqui, né? A nossa hemácia, pessoal, além dela transportar gases, ela também tem uma função de determinar o nosso sistema ABO, tá? Então, os glicocálices, as proteínas dessa membrana, as glicoproteínas, na verdade, né? Elas vão fazer todo o sistema ABO, tá? Olha só. O que determina se o seu sangue é A, se ele é B, se ele é AB, tá? São justamente essas proteínas de membrana, tá? Essas proteínas de membrana, a gente chama de quê? De aglutinogênio, tá? Ó, como tá no desenho aqui. Beleza? A aglutinina é a mesma coisa de quê? De imunoglobulina, né? Que são o quê? Os nossos anticorpos. Tá? Vocês vão entender. Então, por exemplo, uma hemácia de sangue A, ela vai ter, então, uma proteína, que é o aglutinogênio, ou antígeno, como você preferir, que é o antígeno A, ou aglutinogênio A, que ele vai ter uma estrutura na membrana da célula, tá? Para a gente identificar que aquela célula é A. A célula B é a mesma coisa, ela vai ter o aglutinogênio B, ou o antígeno B, né? E a célula AB, ela vai ter tanto a proteína A quanto a proteína B. Já o O, ele não tem nenhum, entendeu? A ausência dessa proteína. Ou seja, ele não tem antígeno, nem A nem B. Quando, por exemplo, esse sangue A entra em contato com o sangue B, o que acontece? Tá? A gente vai identificar como estranho e a gente vai produzir um anti-B, certo? Já uma pessoa que tem sangue B e entra em contato com sangue A, ela vai achar estranho e vai produzir o anti-A, porque eu sou B. Tá? Ou seja, o A, ele vai fazer uma aglutinina para o B, porque ele vai aglutinar o B, porque ele identifica aquilo como estranho, então ele vai atacar, ele vai aglutinar, certo? Já o B, ele vai ter o anti-A, ou seja, ele vai aglutinar, ele vai produzir anticorpos para o A, porque ele não reconhece o A como dele, só reconhece o B. Já um sangue que é do tipo AB, a gente não vai ter essa produção de anticorpos, porque ele identifica como dele tanto o A quanto o B. Em contrapartida, o O, ele produz tanto o anti-A quanto o anti-B. Tá certo? Então, se a gente fosse montar, por exemplo, um esquema de doação, né, vamos entender isso aí. O sangue O, então, como ele não tem nenhuma proteína, ele não vai ser identificado como estranho em lugar nenhum. Concorda comigo? Então, ele não tem anti-A nem anti-B, então ele não vai ser rejeitado. Então, o sangue O, né, ele é o sangue que é o doador que a gente chama de doador universal. Certo? Porque ele pode doar para o O, pode doar para o A, pode doar para o B e pode doar para o AB. Já o sangue AB, ele pode receber de todo mundo. Por quê? Porque o O, ele não vai identificar como estranho. O sangue A, ele tem a proteína A, então ele não identifica como estranho. E o sangue B não identifica como estranho. E o AB, com certeza, também não. Então, ele é o receptor universal, o AB. O doador universal é o O. Já o AB só recebe, ele pode receber de A, de B, de O, de tudo. O A só recebe de A, o B só recebe de B. E o O, ele tadinho, né? Só pode receber de O também. Tá? Mas ele doa para todo mundo. Ok? E aí vamos lá para as respostas, né? Respondi, Laura, que é a aglutinina. Lembrou? Sim. Tá? Aglutinina é a mesma coisa de imunoglobulina, que é a mesma coisa de anticorpo. Tá? Aglutinogênio é a mesma coisa de antígeno, que é a mesma coisa de proteína de membrana, ou glicoproteína. Tá? Beleza.
E aí, vamos lá, ó. Aqui ele deu o esquema da família, ó. Pai, mãe, o Renan e a Alice, né? Então, vamos interpretar aqui o sangue de cada um, né? Ah, além disso, a questão do sistema NN, tá? Além de A, B e O, a gente também vai ter o nosso sistema RH, né? Então, vou botar aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Além disso, a gente também vai ter o MN ali, né? Que seria como se fosse o antígeno M, o antígeno N, tá? A gente também tem o sistema RH. O sistema RH ele vai determinar se o seu sangue é positivo ou negativo, tá? Então, por exemplo, um sangue RH positivo, ele vai ter a proteína RH presente. Já o RH negativo, ele não vai ter essa proteína presente, tá? E aí é naquele mesmo esquema. Se eu sou negativo, eu vou identificar como estranho uma proteína positiva. E aí a gente vai ter a origem daquela doença eritroblastose fetal, né? Que é quando a mãe é positiva, o filho é negativo, o primeiro filho, né? Aí teve contato sanguíneo, a mãe produz anticorpo para aquele indivíduo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só. Ó. Na eritroblastose fetal, a mãe é negativa, o filho é positivo, entrou em contato. A mãe vai identificar o filho que é positivo como estranho. Aí ele vai começar a produzir imunoglobulinas para atacar o filho. Só que ele já nasceu, ok. Quando for ter o segundo parto, a mãe ela vai acabar produzindo anticorpo para aquele filho que é positivo. E aí não pode. Então, a mãe negativa e o filho positivo sempre tem que ficar de olho, né? A gente sempre pergunta, né? Tem um tratamento que a gente faz, né? Para todas as grávidas que vêm lá falar que é RH negativo, a gente já faz logo, né? Independente se o pai é positivo ou não, é bom logo fazer. Tá? Se o pai for positivo e a mãe negativa, já tem que fazer na hora, né? Tá? E aí, vamos lá. Exatamente, Ana. Então, o primeiro filho não tem problema. O problema é que ele vai desenvolver anticorpo pro segundo. Então, às vezes, a gente, na primeira gravidez, já evita com que tenha essa produção de anticorpo, entendeu? Muito bom. Toma como se fosse um soro, né, ali para consultar isso aí. Beleza? Então, ele deu o sistema de cada um aqui. Então, vocês entenderam que quando eu sou anti-A, se eu sou anti-A, negativo, olha só. Anti-A negativo, anti-A positivo na mãe aqui, ó. Se eu sou anti-A, quer dizer que meu sangue é o quê, gente? B. Entendeu? Ou O, no caso, né? Não pode ser B ou O. Se eu sou anti-B, eu posso ser A, por exemplo. Entendeu? E aqui a mesma coisa. Se eu sou anti-M, eu posso ser N. E se eu for anti-N, eu posso ser N. Tá? E aí, vamos lá. Na A. Qual elemento figurado do sangue é responsável pela determinação dos diferentes tipos sanguíneos? Tá? Pessoal, quando a gente pensa em elementos figurados do sangue, eu quero que vocês entendam o quê? Todas as nossas células da hematopoiese, eu quero que vocês lembrem delas, tá? Mas os elementos figurados do sangue são o quê? Hemácia, plaqueta, entendeu? Leucócito, monócito. Tô devendo a imagem dessa aqui pra Poliana, né? Com definição boa, né? Olha, se você estiver assistindo essa aula, eu juro que eu vou achar a imagem pra tudo. Eu tenho uma salva no celular, não, né? Vamos ver se eu mando pra vocês. Tá? Então, olha só. Essa aqui tá boa também. Ó. Então, pessoal, lembrar que tudo começa de uma célula-tronco, né? Que é a pluripotente. Beleza? Ela pode dar origem às células da linfóide. Isso tudo aqui, pessoal, onde? Vamos localizar vocês, ó. Medula óssea, tá? Então tem a medula óssea ali, da medula óssea a gente vai produzir essas células-tronco. Beleza? Então, olha só. A gente vai ter, então, aqui uma célula pluripotente que vai surgir as células linfóide ou as células mieloide. As células linfóide, elas vão dar origem aos linfócitos. B, linfócito T, tá?
e os natural killers. Já as células da mieloide, elas vão formar o quê? Vamos lá. Elas vão formar eosinófilo, tá? Que está relacionado à defesa imune primária. Basófilo, que está relacionado à alergia, tá? Neutrófilo também está relacionado à questão da defesa autoimune. Eosinófilo, pessoal, também está relacionado à alergia, mas ele é mais sensível a infecções por vermes, tá? Eosinofilia muito alta é mais infecção por verme, mas ela também pode estar associada à alergia, que ela também é proalérgico, né? Pós-histamínico. O mesmo para basófilo, tá? Basófilo também é proalérgico, mas ele não é tão sensível para verme, não. Neutrófilo e monócito, tá? São as células de ataque direto mesmo, ataque direto, tá? Sendo que monócito é mononuclear e neutrófilo é polimorfo nuclear. Quando o monócito sai do sangue e ele vai para o tecido atuar na fagocitose, ele se chama macrófago, tá? A gente também vai ter o megacariócito, tá? Esse megacariócito, ele vai ficar grande, 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 ele vai se desfragmentar e vai formar as plaquetas, tá? E por fim, a gente tem os nossos eritrócitos, que são nossos hemácias. Esses são os sedimentos do sangue, tá? E aí eu pergunto para vocês, qual sedimento do sangue está relacionado ao tipo sanguíneo? Vocês colocaram, pessoal, hemácia? Se tivesse colocado as proteínas de membrana da hemácia também e tal. Vocês lembraram que eram as hemácias que definiam o sistema B.O.? Tá? Considerando apenas o sistema ABO, cite a pessoa da família que pode doar sangue para qualquer integrante da família. Então, olha só, como eu estava mostrando para vocês. Para você ser um doador, ó, a pessoa que pode doar sangue para qualquer integrante. Aquela pessoa que ela vai ser doador universal, tá? Ela não vai ter antinada. Entendeu? Então, vamos procurar aqui o que tem mais negativo aqui, né? O que tem mais negativo. Ó, o pai tem 3 positivos, a mãe ela tem aqui 2. A minha também. O Renan é o que tem mais negativo, é o que tem mais probabilidade de poder doar para alguém. Tá? Aqui analisando, né, pessoal, o negócio. Se fosse na vida real, o doador universal é o O, o receptor universal é o AB. Tá? Beleza? Então, aquele que tem que ter uma quantidade menor de antes, né? Porque lembra que esses antes, pessoal, eles vão atacar. Então, imagina, eu tenho um sangue que ele tem um anti-A. Aí eu vou dar esse anti-A para uma pessoa que é sangue A? Não dá, entendeu? Então, tem que ser uma quantidade maior de negativos possíveis. Por isso que o sangue O, né? O sangue O, ele vai ser o quê? Ele é o doador universal porque ele não tem anti-A nem anti-B. Entendeu? Na B, ele fala o seguinte, ó. Sabendo-se que a relação entre os alelos que determinam o sistema sanguíneo MN e a relação entre os alelos ISão A e ISão B são exemplos de codominância. Explica o que se entende por codominância. Cite o genótipo da Aline para o sistema ABO. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, o que é uma codominância mesmo? É uma interação entre alelos que... Qual vai ser o resultado disso, Gi? Fala para mim. Quando as duas características se manifestam ao mesmo tempo? Isso, ó, vamos mostrar um exemplo aqui. Ó. Então, pessoal, como o nome já diz, codominância é quando as duas características vão aparecer ao mesmo tempo. Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui uma vaca branca e uma vaca preta, as duas se juntam e formam uma vaca pardacenta assim, ó. Branca e preta. Tá? Isso é uma codominância. Tá? Se eu tenho, por exemplo, uma planta vermelha e uma planta branca, as duas estão juntas, formam rosa, codominância. Tá? Aqui no caso também, se eu tenho as características do sistema AB, que é as características do sistema MN relacionadas ali, a gente vai ter uma codominância. Então, codominância é quando os alelos eles interagem de uma forma ali, que a gente vai ter o que então? O aparecimento de características fenotípicas, são essas características que a gente consegue ver ali, tá? De ambas aparecendo. É como se fosse um intermediário, né? Mas o aparecimento das duas características. Isso que ele quer. O aparecimento das duas características. Tá? Qualquer coisa nesse rumo aí. Dá para entender por esse lado. E aí ele coloca ali depois o seguinte, ó. Não terminou não. Explique o que se entende com combinância. Cite o genótipo da Aline para o sistema ABO. Então, a Aline,
Olha só. O anti-A dela é positivo, o anti-B é negativo. Se a Aline é anti-A, pessoal, o sangue dela é o quê? O que vocês acham? Se ela é anti-A, o sistema dela é o quê? E aí, galera, o que vocês acham? Ela é B, tá? Então ela vai ter o sangue tipo B. Muito bem. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa prova de biologia da Unifins aí? Vocês viram que não é nenhum